Escondidas em diversas partes do mundo, existem prisões notórias por suas punições cruéis e aterrorizantes, onde os detentos enfrentam condições desumanas extremas. Os ecos do sofrimento dos prisioneiros ficam aprisionados atrás de altos muros. Imagine um cenário em que os direitos humanos são inexistentes e o destino dos presos é controlado por carcereiros sádicos, cuja missão está longe de ser a reabilitação. O que acontece com os criminosos endurecidos que se encontram encarcerados nesses abismos infernais? Junte-se a nós enquanto desvendamos as 10 prisões mais brutais com punições terríveis. Número 10, San Quentin, Califórnia. A penitenciária mais antiga da Califórnia, fundada em 1852, é a maior prisão do corredor da morte para homens nos Estados Unidos. É conhecida por abrigar alguns dos criminosos mais notórios e perigosos da história, como Edward Bunker. San Quentin possui uma história sombria, com diversas áreas do presídio se tornando insalubres, ultrapassadas, velhas e sujas, colocando em risco a vida e a saúde dos detentos que ali correm o risco de contrair doenças. O que é ainda mais preocupante é que os presos enfrentam muitos abusos por parte dos guardas e agentes. Gangues e violência relacionada a gangues são prevalentes na prisão, levando a episódios de assassinatos violentos e ataques entre os presos. Dentro da prisão, os detentos são submetidos a várias horas de isolamento, tortura e espancamentos como forma de controle. Os ambientes hostis enfrentados pelos presos inspiraram filmes, documentários, programas de televisão e livros. Número 9, Acampamento 22, Coreia do Norte. Quando se trata de tratamento severo, autoritarismo e repressão, a Coreia do Norte já possui uma reputação bem estabelecida. No entanto, a situação se agrava quando consideramos a prisão de segurança máxima do país, o Campo 22, também conhecido como o Campo de Concentração de Oeiro. Este local é infame pelo seu extremo secretismo e tratamento brutal dos prisioneiros. Destinado a prisioneiros políticos, incluindo famílias inteiras culpadas por associação, o campo sujeitava os detentos a trabalhos forçados em minas, fábricas e fazendas sob condições extremamente severas. Relatos de desertores e imagens de satélite revelaram uma brutalidade generalizada, incluindo violência física, tortura e execuções. Até mesmo guardas e funcionários da prisão, em alguns momentos, foram vítimas desses tratamentos severos. Os prisioneiros sofriam de desnutrição, doenças e acesso inadequado às necessidades básicas, como alimentação e assistência médica, resultando em altas taxas de mortalidade. As condições de vida no Campo 22 eram terríveis, com superlotação severa e total isolamento do mundo exterior. A tortura psicológica, incluindo ameaças e testemunho forçado de punições, agravava o sofrimento físico. Apesar dos relatos de seu fechamento em 2012, o status exato do Campo 22 permanece incerto. Número 8, Prisão Gitarama, Ruanda. Se há algo pelo qual Ruanda é conhecida, é pela violência, brutalidade e derramamento de sangue. A violência real que abalou a internet anos atrás inspirou um filme e ainda define a reputação do país. Anteriormente chamada de prisão de Mahanga, a prisão de Gitarama em Ruanda é notória por suas condições severas. Caracterizada por superlotação significativa, saneamento precário, alimentação inadequada e assistência médica insuficiente, Gitarama foi rotulada como a prisão mais mortal do mundo. A instalação abriga cerca de 7.000 presos amontoados em celas pequenas, sem espaço adequado e acesso à água limpa, levando à disseminação de doenças e desnutrição. Devido às condições extremas, cerca de 8 prisioneiros morrem todos os dias de várias doenças, incluindo gangrena. O tratamento dos presos na prisão de Gitarama é severo, com relatos de violência física e abuso psicológico por parte dos guardas prisionais. Os detentos frequentemente sofrem espancamentos, intimidação e trabalho forçado em condições extremas, sem qualquer compensação adequada. Organizações de direitos humanos levantaram preocupações sobre esses abusos, destacando a necessidade de reformas significativas para resolver as violações dos direitos humanos básicos e das normas internacionais para o tratamento de prisioneiros em Ruanda. Número 7, El Rodeo, Venezuela. Na prisão de El Rodeo, na Venezuela, a falta de comodidades básicas é o principal problema. A alimentação adequada, água limpa e cuidados de saúde são luxos raros e frequentemente usados como armas pelos funcionários corruptos para controlar os presos.
O tratamento dos reclusos varia conforme sua posição social e o que tem a oferecer, o que significa que presos influentes recebem um tratamento relativamente melhor do que os menos privilegiados. Consequentemente, aqueles no fundo da hierarquia enfrentam um tratamento mais severo por parte dos funcionários da prisão. Gangues são bastante comuns na prisão e determinam o acesso dos presos aos recursos básicos necessários para sobreviver. As condições insalubres causadas pela superlotação tornam as doenças mortais muito frequentes, e os motins de gangue são uma tentativa de garantir o mínimo necessário para a sobrevivência. Apesar das tentativas de reforma por parte do governo e das intervenções militares para controlar os motins, a situação continua inalterada, destacando a necessidade urgente de uma transformação abrangente na prisão e nas condições de vida dos detentos. Número 6. Prisão de Piteti, Romênia. A prisão de Piteti, na Romênia, é notória por sua extrema brutalidade, especialmente durante o final da década de 1940 e início da década de 1950, sob o regime comunista. Inicialmente projetada para abrigar presos políticos, a prisão se tornou o epicentro de um terrível experimento de reeducação. Este programa visava converter à força intelectuais, ativistas anticomunistas, estudantes e religiosos à ideologia do regime por meio de uma abordagem sistemática e brutal de tortura. O ambiente na prisão era marcado por abusos físicos e psicológicos extremos, onde os detentos eram submetidos a espancamentos implacáveis, choques elétricos, trabalho forçado, desnutrição grave, falta de assistência médica e superlotação. O aspecto mais infame da prisão era o experimento de reeducação liderado por Eugene Urcanu, um prisioneiro que se tornou torturador. O objetivo do programa era desmantelar completamente as identidades e lealdades dos prisioneiros, usando métodos que incluíam tortura física intensa e manipulação psicológica. Os prisioneiros eram forçados a denunciar e agredir fisicamente seus colegas, criando um clima de constante medo e traição. Esse período, que durou de 1949 a 1951, foi marcado por atos de humilhação e degradação, com os presos sendo coagidos a praticar atos degradantes contra sua vontade, deixando cicatrizes psicológicas duradouras nos sobreviventes. Quando os detalhes do programa de tortura vieram à tona, causaram indignação nacional e internacional. Julgamentos pós-experimentais responsabilizaram alguns envolvidos, levando à execução de Eugene Urcanu e outros responsáveis pelas atrocidades. A imagem assustadora da tortura e do sofrimento na prisão de Piteti é um lembrete brutal da realidade enfrentada pelos prisioneiros em alguns dos estabelecimentos correcionais mais notórios do mundo, onde o isolamento extremo, a tortura física e a desumanização são comuns. Esses cenários fazem questionar se qualquer pessoa merece tal punição por seus crimes. Número 5. Prisão de Evin, Irã. Relatos e depoimentos de ex-detentos da prisão de Evin são suficientes para causar arrepios na espinha de qualquer um. Enquanto muitas prisões enfrentam problemas de superlotação, Evin apresenta um tipo diferente de problema. Os reclusos são vítimas de tortura extrema, muitas vezes para obtenção de informações ou sem qualquer razão concreta. Localizada no norte de Teherã, Irã, a prisão foi estabelecida em 1972 sob o regime de Muhammad Reza Pahlavi, o último Shah do Irã. A notoriedade de Evin aumentou após a Revolução Iraniana de 1979, quando o novo regime intensificou a repressão à oposição, tornando a prisão sinônimo de severas violações de direitos humanos. Os interrogatórios brutais e a tortura são comuns na prisão, com métodos que incluem espancamentos, confinamento solitário, execuções simuladas e abuso sexual. Os direitos legais são frequentemente desrespeitados, com muitos prisioneiros sendo privados de julgamentos justos ou representação legal, resultando em sentenças arbitrárias e severas. Incidentes de alto perfil, como o massacre da prisão de 1988, no qual milhares de presos políticos foram executados, permanecem como exemplos flagrantes da brutalidade da prisão e atraíram a atenção global para Evin. O caso de Zara Kazemi, uma jornalista iraniana-canadense que morreu em Evin após ser torturada, destacou as medidas extremas usadas contra os detidos. O ativismo de advogados de direitos humanos e as repetidas prisões de sauditas também sublinham a repressão contínua. Esses casos, entre outros, receberam ampla cobertura da mídia e críticas da comunidade internacional, levando a sanções e maior escrutínio do histórico de direitos humanos do Irã. Número 4. Prisão de Diyarbakır, Turquia.
A prisão de Diyarbakır, localizada no sudeste da Turquia, ganhou notoriedade por suas condições brutais e tratamento severo dos presos, especialmente durante as décadas de 1980 e 1990. Construída e inaugurada após o golpe militar de 1980, rapidamente se tornou um centro de detenção primário para ativistas curdos, dissidentes políticos e supostos membros do Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, PKK. A prisão era famosa pela severa superlotação, com presos amontoados em pequenas celas insalubres. A falta de alimentação adequada e assistência médica aumentava o sofrimento, resultando em doenças generalizadas e desnutrição. Relatos desse período documentam métodos extremos de tortura, incluindo espancamentos e choques elétricos. Um dos aspectos mais angustiantes da prisão de Diyarbakır era o Corredor da Morte, uma seção infame pelas torturas e execuções realizadas ali. As greves de fome de 1982 dos prisioneiros curdos atraíram a atenção internacional para as condições da prisão, resultando na morte de vários detentos. Esses protestos evidenciaram o desespero dos prisioneiros e as medidas extremas que estavam dispostos a tomar para denunciar o tratamento brutal que recebiam. Apesar do protesto global, o governo turco da época fez pouco para resolver os abusos, permitindo que a situação permanecesse em grande parte inalterada. Embora algumas reformas tenham sido feitas nos últimos anos, problemas como superlotação e más condições ainda persistem em muitas prisões turcas. Organizações de direitos humanos continuam a monitorar as condições e a defender melhorias, destacando a importância de defender as normas de direitos humanos nas instalações de detenção. Número 3. Prisão de Mendoza, Argentina. A prisão de Mendoza, oficialmente conhecida como Prisão número 1 de Mendoza, na Argentina, conquistou uma reputação notória devido a diversos problemas que afetam suas operações. Um dos principais problemas é a grave superlotação, que leva a condições de vida deploráveis para os reclusos. A superlotação resulta frequentemente em acesso insuficiente a necessidades básicas, como instalações sanitárias, serviços de saúde e espaço adequado para viver. Essa superlotação também cria um ambiente propenso à violência e atividades de gangues, comprometendo ainda mais a segurança e o bem-estar dos detentos. Organizações e pessoal prisional têm levantado constantemente alarmes sobre o tratamento dado aos presos na prisão de Mendoza. Relatos de abuso, incluindo violência física e negligência, destacam as condições perigosas que os reclusos enfrentam frequentemente nas instalações. Além disso, desafios no acesso à representação legal e assistência médica aumentam a vulnerabilidade dos detentos. As deficiências da prisão em fornecer programas de reabilitação eficazes agravam ainda mais essas questões, limitando os esforços para reduzir a reincidência e preparar os reclusos para uma reintegração bem-sucedida na sociedade após sua libertação. Número 2. Prisão de Guldani, Geórgia. A prisão de Guldani, em Tbilisi, Geórgia, tornou-se infame após o escândalo de 2012, que expôs graves violações de direitos humanos contra os presos. Imagens de vídeo revelaram cenas chocantes de detentos sendo fisicamente espancados e abusados sexualmente pelos guardas prisionais. A divulgação dessas imagens provocou uma indignação generalizada, tanto a nível nacional quanto internacional, levando a apelos por reformas imediatas no sistema prisional da Geórgia. Os incidentes em Guldani expuseram problemas sistêmicos, como a falta de supervisão, o abuso de poder por parte dos funcionários prisionais e condições inadequadas para os presos. Em resposta ao escândalo, a Geórgia iniciou esforços para reformar seu sistema prisional, incluindo melhorias na prisão de Guldani. As reformas visavam aumentar a transparência, a responsabilização e melhorar as condições dentro da instalação. As medidas incluíram o aumento da supervisão das operações prisionais, a formação do pessoal sobre normas de direitos humanos e esforços para reduzir a superlotação através de reformas legais. Embora tenham sido feitos progressos em algumas áreas, o abuso em Guldani ressalta os desafios contínuos para garantir um tratamento humano e condições adequadas para os presos na prisão. Número 1. Prisão de Maracaibo, Venezuela. O sistema prisional de Maracaibo, na Venezuela, é conhecido mundialmente por sua severa superlotação. Com 3.700 presos amontoados em uma instalação projetada para apenas 700, as condições são inimagináveis. A falta crônica de pessoal,
com apenas um guarda para cada 150 presos, e o financiamento limitado comprometem severamente os esforços para manter a ordem em Maracaibo. Gangues violentas dominam a prisão, transformando em um lugar sem lei e perigoso. As necessidades básicas, como alimentação, são inadequadas, e as condições de higiene e limpeza são frequentemente negligenciadas. Os presos enfrentam lutas diárias para sobreviver em um ambiente que carece dos elementos fundamentais necessários para uma vida digna. O ciclo implacável de violência persiste devido aos frequentes confrontos entre os reclusos, motivados pelo estresse insuportável e pela frustração resultantes das duras condições de vida. A combinação de superlotação, escassez de recursos e violência desenfreada torna a prisão de Maracaibo um ambiente excepcionalmente perigoso e desafiador. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.